Bom dia, graça e paz do Senhor Jesus esteja com você, meu amado irmão, minha amada irmã. Que Deus continue derramando da sua graça, da sua misericórdia sobre a sua vida. Amém? Estamos aqui mais uma vez, unidos em oração, em um só propósito. Deus é maravilhoso, é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que nós imaginamos. Deus está sempre disposto a abençoar os teus filhos, a derramar da sua graça, da sua misericórdia sobre os seus filhos. E para isso, nós estamos aqui para aprendermos da palavra de Deus e através deste aprendizado, nós podemos obedecer a Deus e tomarmos posse das bênçãos celestiais escritas na palavra de Deus, que estão disponíveis para os filhos de Deus. Louvado seja o Senhor. Este canal é para isso, para nós orarmos. Eu já quero ir direto ao assunto. Eu quero ler com você aqui um versículo da palavra de Deus, Romanos capítulo 1, versículo 17, que diz assim: porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. O que é viver pela fé? Às vezes você lê esse texto e não compreende o que é viver pela fé. Fé é muito mais do que crença. Você crê em alguma coisa, você acreditar em alguma coisa. A fé completa é aquela que você confia em Deus, acompanhada de uma ação. Quando nós vivemos pela fé, nós vivemos em defesa da fé, para um propósito da fé, para que o nome do Senhor seja glorificado. Viver pela fé é mais do que desejar algo, porque às vezes nós usando esta frase, olha, o justo viverá pela fé. Eu desejo isto, eu não tenho condições de comprar agora, mas eu sei que o justo viverá pela fé. Eu creio que o Senhor vai me dar tal coisa, eu creio que o Senhor vai me abençoar em tal área. Às vezes nós pensamos que é apenas isso, mas vai muito além do que isso. É mais do que meramente nos acomodar, porque às vezes nós pensamos assim, bom, viver pela fé, vou me acomodar, vou ficar aqui descansando, esperando em Deus, esperando cair do céu o maná, porque eu sei que o justo vive pela fé. Um grande engano quando nós pensamos assim. Às vezes as pessoas pensam que viver pela fé é simplesmente balançar a cabeça, dizer que concorda, mas não age, não faz nada. Nós precisamos entender realmente o que é viver pela fé. O que a Bíblia quer dizer quando nós vivemos pela fé? O justo vive pela fé. Está querendo dizer que nós somos guiados e dirigidos por nossa fé. Nossa fé é Cristo. Nós acreditamos no Evangelho de Jesus. Nós cremos no Evangelho de Jesus. Viver pela fé traz no sentido de que nada vai te afastar do propósito de Jesus. Nada vai tirar o seu foco. Você vive em defesa do Evangelho, custe o que custar. Em outras palavras, até mesmo a sua própria vida, se preciso for, você entrega em defesa da fé. Porque você vive pela fé, você vive pelo Evangelho, você é guiado por esta fé. E este mesmo Jesus que nos instrui a viver pela fé, ele diz, olha, no mundo vocês terão aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo, vocês também podem vencer. O mesmo Jesus que nos ensina a viver pela fé, ele disse, olha, se eles perseguiram eu que sou o mestre de vocês, quanto mais vocês, eles o perseguirão. Então viver pela fé é isto, é nós não arredarmos o pé, é acreditarmos que Deus, ele sempre está ao nosso lado. É acreditar que as coisas difíceis podem acontecer, mas a promessa garantida, ela se cumprirá. O reino de Cristo será estabelecido. Quando nós vivemos pela fé, nós pensamos dessa forma. Nós acreditamos que no mundo nós podemos até passar por dificuldade. E às vezes as pessoas têm dificuldade de dizer que o verdadeiro crente, ele vive uma batalha espiritual. O verdadeiro crente vive uma batalha espiritual. Todos os dias a carne milita contra o espírito. Nós precisamos entender isso. Só se você for um boneco ou só se você for um robô, porque todo crente, ele é com certeza perseguido, ele é questionado, ele enfrenta batalhas todos os dias contra a sua carne,
contra a sua mente, os seus desejos carnais. É por isso que a Bíblia orienta o crente a estar sempre orando, lendo a Bíblia, fugindo da aparência do mal, não ficarmos em rodas de escarnecedores, como diz lá o Salmo 1. Se nós queremos realmente viver uma vida de santidade, em defesa da nossa fé, e não sermos confrontados com o mundo, nós precisamos viver uma vida de obediência ao nosso Deus. Amém? É isso que eu quero dizer para você no sentido de viver pela fé. E a palavra de Deus também nos diz que viver pela fé, essa fé tem que ser viva, não uma fé morta. Tiago capítulo 2, versículo 17 fala que a fé sem obra, ela é morta. Nós precisamos mostrar as obras da nossa fé. A nossa fé precisa ter uma ação. Eu costumo dizer aqui um exemplo bem simples para você entender. Quando você encontra alguém que diz para você, olha, eu sou açougueiro. Ele diz para você, eu sou açougueiro, mas você nunca viu ele cortando carne, você nunca viu ele no açougue, você vai ter dificuldade de acreditar que ele é açougueiro. Se alguém chegar para você e falar assim, olha, eu sou um eletricista profissional, mas você nunca viu ele fazendo, você não tem certeza de nada, porque você nunca viu ele fazendo nenhum tipo de trabalho de eletricista. Você vai ter dificuldade de acreditar que ele é eletricista. Da mesma forma, o cristão, ele tem que provar para o mundo, não que ele tenha que provar, mas as suas obras têm que condizer com a sua fé. Se nós falamos para as pessoas que nós somos cristãos, as nossas obras têm que condizer com o cristão. Você não pode dizer que é cristão e mentir para as pessoas. Você não pode dizer que é cristão e comprar e não pagar. Você não pode dizer que é cristão e viver em bailes, em viver em roda dos escarnecedores, a não ser que você está ali para um propósito específico, em levar a palavra de Deus. Você não pode dizer que é cristão se você briga com a sua esposa, se você espanca a sua esposa. Você não pode dizer que é cristão se você vive bebendo, se você vive fumando. Não, isso não condiz com o Evangelho. Porque a palavra de Deus diz que todas estas coisas são obras da carne. Nós precisamos viver aquilo que a Bíblia diz que nós temos que viver. Nós precisamos viver de acordo com aquilo que a palavra do Senhor nos ensina. O verdadeiro cristão, ele foge da aparência do mal. Então viver pela fé é viver desta forma, ser guiados e dirigidos pela palavra de Deus. Ser guiado e dirigido pelo Espírito Santo. Viver pela fé. Não é simplesmente passar dificuldade, porque as pessoas pegam esse texto e acham que esse texto está falando o seguinte, olha, a Bíblia está dizendo que o justo tem que viver na dificuldade, tem que viver na escassez, tem que viver comendo as migalhas. Não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo que nós temos que viver em defesa da fé, no sentido assim, vivermos instruídos pelo Evangelho, pela palavra de Deus. É isto que o texto está querendo dizer para nós. Estou aqui falando em breves palavras. Lógico, poderíamos aprofundar muito mais. Mas, em resumo, seria isso. Viver pela fé é viver de acordo com a palavra de Deus. Viver pela fé é você não arredar o pé quando as pessoas te julgar. É você realmente permanecer firme. Viver pela fé é você não retribuir o mal com o mal, mas retribuir o mal com o bem. Viver pela fé é anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. É crer neste Evangelho e anunciar para as outras pessoas. Isto é viver pela fé. E talvez você está aqui neste canal, está se perguntando, mas pastor, então eu tenho que mudar o meu jeito de ser, porque realmente eu andava mentindo, eu ando bebendo, eu ando brigando com a minha esposa ou brigando com o meu esposo, eu ando fazendo algumas coisas erradas porque eu achava que isso não tinha nada a ver. Na realidade tem tudo a ver. Você precisa viver pela fé. Você precisa realmente mudar de vida. Porque o Evangelho, quando nós lemos o Evangelho de Jesus Cristo, a Bíblia Sagrada, quando nós lemos a Bíblia, ela transforma a nossa vida. Se nós vivermos de acordo com a palavra, ela transforma a nossa vida. Nós não vamos querer viver mais de qualquer maneira. Nós queremos viver conforme Jesus Cristo agrada. E Jesus quer que nós fugimos da aparência do mal. Todos os desejos da carne, ela leva à morte eterna, à morte espiritual. Mas todos os desejos do Espírito, que é fazer o bem sem olhar a quem, que é realmente ler a palavra, pregar a palavra, fazer tudo aquilo que é correto diante de Deus,
isso leva nós a vivermos a vida eterna em Cristo Jesus. Deixa eu dizer uma coisa, e nós estamos vivendo os últimos dias. Se você tem a oportunidade de aceitar Jesus, aceite hoje. Não deixe para amanhã. A palavra do Senhor Jesus está sendo pregada em vários lugares. Deus está usando muitas pessoas. Nós estamos vivendo os últimos dias da terra, do governo humano. O governo de Cristo vai vir. E deixa eu dizer uma coisa, o governo de Cristo será tudo aquilo que nós queremos, onde haverá paz, haverá justiça, haverá alegria, não haverá mais morte, não haverá mais dor, não haverá mais enfermidade, não haverá mais pandemia, não haverá nada que nos constrange ou que nos decepcione. O reino de Cristo será assim. Como está a sua vida com Deus? Esta é a pergunta que eu faço para você. Você está vivendo pela fé? Você está sendo guiado por Cristo? Você está sendo guiado pelo Evangelho? Se você não estiver, esta é a oportunidade. Abandone tudo aquilo que você está fazendo de errado, tudo aquilo que a carne agrada. Aproxime-se de Jesus, porque quando chegar aquele dia e você disser que não ouviu a palavra, o Senhor vai dizer, olha, lá tinham meus profetas, lá tinham meus pastores, lá tinham os meus servos que anunciavam o Evangelho. E naquele dia será tarde demais. Hoje a porta está aberta. Jesus está voltando. As portas da salvação, ela vai fechar. Então você é nosso convidado para participar do reino de Cristo. Eu quero orar por você agora. Você que está sentindo dor, você que está passando muita dificuldade, você que está tendo sonhos à noite, depressão, você que está vivendo uma vida atribulada, você que está tendo desejo de se matar, você que está amargurado com a vida. Eu quero orar por você. Essa oração é específica para esse tipo de pessoa. Eu quero orar por aqueles que estão decepcionados com a vida, estão querendo desistir da vida. Eu quero orar por você neste momento e quero dizer que Jesus te ama, Ele tem um propósito maravilhoso na sua vida. Não desista da vida, porque a vida vem de Deus. O Espírito que está em você de vida vem de Deus. Se você soubesse o quanto Ele te ama, você jamais pensaria dessa forma. Quero orar com você. Pai, em nome de Jesus, nós oramos por esta pessoa que está ligada neste canal. Eu sei que o Senhor tem um propósito para tudo, Pai. E se ela está ouvindo esta mensagem, é porque esta palavra é para ela ouvir. Em nome do Senhor Jesus. Ó Pai, que o Senhor agora envie o teu anjo libertador. Esteja resgatando esta pessoa, Senhor. Tira da mente dela todo pensamento, Pai, do inferno. Em nome de Jesus. Que ela possa entender que ela é especial para o Senhor. Que o Senhor entregou a sua vida por ela. O Senhor ressuscitou ao terceiro dia para que ela pudesse crer nessa palavra e um dia gozar da mais perfeita alegria. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos por esta família, Senhor, que está passando dificuldade. Senhor, esta pessoa que não está dormindo à noite, está perdendo o sono, Pai, no nome de Jesus, ajude ela, Senhor. Traga, Senhor, uma alegria, uma paz no seu espírito, que ela possa dormir em paz, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu oro, Senhor, por todas as nossas crianças também, as nossas crianças, Pai, que estão nas escolas. Deus, abençoe os professores, dê sabedoria para eles, para que eles possam entender realmente a Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós oramos, nós abençoamos, Pai, o Teu povo espalhado sobre esta terra. Se por acaso nesta oportunidade alguém está entregando a sua vida a Jesus, está confessando os seus pecados, eu oro por ele agora, Senhor, e peço que o Senhor escreva o nome dele no livro da vida, perdoa os seus pecados, e ele possa procurar uma igreja mais próxima, uma igreja que pregue a sua palavra, Senhor, e ele possa ali começar a congregar e realmente servir ao Senhor com todo o seu coração, porque os dias do Senhor estão se aproximando. A volta do Senhor está próxima, Senhor. E nós sabemos, ó Pai, que o diabo também trabalha para levar muitas almas para o inferno, mas em nome de Jesus, Pai, envia os teus anjos aos teus filhos, aos teus escolhidos, para que eles possam ser sarados, curados, transformados em o nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe, meu irmão. Se você chegou até aqui, compartilhe essa palavra para mais pessoas, para que o nome do Senhor seja glorificado e mais pessoas possam alcançar a salvação em Cristo Jesus. Deus abençoe e até uma próxima oportunidade. Amém, Jesus.